Eu quero convidar os irmãos para nós já dar início da aula de hoje. Segunda-feira, dia da escola bíblica, e a gente vai aprender mais um pouquinho com a palavra de Deus. A gente vai meditar sobre Noé, um homem justo e incorruptível. Vamos aprender muito com a vida de Noé, porque certamente nós vamos identificar diversas semelhanças em relação ao que Noé viveu e o que a gente está vivendo bem hoje, bem nos dias atuais. Eu convido os irmãos para nós fazermos a leitura do texto que está em Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 15. Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 15. Diz assim o texto da palavra de Deus: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O desafio é grande, né? O desafio é grande para nós sermos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis numa geração corrompida. O cenário do mundo é decadente, mas a igreja tem que continuar a ser santa. O cristão deve continuar a ser irrepreensível. E a gente vai entender como isso é possível olhando para a vida de Noé. Vamos pedir para Deus preparar nossos corações para assim recebermos a sua palavra nesta noite. Meu Deus e meu Pai, aqui está a tua santa palavra. Todos nós viemos aqui hoje, Senhor, para entender, para compreender, Senhor. Tua palavra é linda, meu Deus. Eu sei que ela é cheia, meu Deus, meu Pai, de coisas maravilhosas para a nossa vida. Ela nos instrui, ela nos guia, meu Pai, ela ilumina o nosso caminho. Pedimos agora, meu Pai, prepares os nossos corações para receber a Tua palavra, para entender, Senhor, tudo que o Senhor quer que a gente entenda. Tira toda a barreira, Pai, de nós mesmos, Senhor, até mesmo se há qualquer tipo de incredulidade em nós, que possamos, ó Pai, através da Tua palavra, superar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Queremos ver em nossas vidas o resultado, Senhor, da Tua palavra também sendo praticada, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor, meus irmãos, em nome de Jesus. Convido a igreja a aplaudir ao Senhor, ainda com mais entusiasmo, com mais alegria. Que o mundo está em trevas, isso todos nós já sabemos. Que o mundo vive cada dia mais afundado no lamaçal do pecado, da imoralidade. Isso é notório, é muito claro, é muito perceptível. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela vai nos advertir de forma clara, objetiva, de que independente o cenário que a gente vive, a gente vai continuar, ou devemos continuar, sendo filhos de Deus legítimos, inculpáveis, como diz o texto de Paulo aos Filipenses, irrepreensíveis, sinceros. Isso nos fala de uma vida pura, nos fala de uma vida reta, nos fala de uma vida completamente diferenciada daquilo que está à nossa volta, totalmente diferente daquilo que seria comum ao mundo que a gente vive, ao engano do mundo, às prerrogativas do mundo. É para isso que nós somos chamados, para ser diferentes. No entanto que santidade nos fala de separação, ser santo nos fala de ser separados. Todo cristão deve influenciar a sociedade em que vive.
por meio de atitudes que enalteçam o nome do Senhor. É importante nós termos uma fé que a gente expresse, uma fé que a gente conheça e que a gente fale. Mas Tiago, ele é incisivo, escrevendo sua epístola, ali no capítulo 2, a partir do versículo 17, ele fala da fé viva e da fé morta, destacando que a fé legítima é uma fé acompanhada de obras. Não que obras se tornem uma condição para a nossa salvação, mas obra é a evidência da fé que nós temos. E todos nós temos esse chamado para ser diferentes e com nosso testemunho proclamar a verdade neste mundo, proclamar a justiça de Deus a este mundo. E isto, repito, a gente não vai fazer apenas falando. Há um ditado que diz que até papagaio fala. Os papagaios cearenses falam também? Eu nunca vi um papagaio cearense. Ele fala no dialeto cearense? Fala. Falar é muito fácil, a gente falar que tem uma fé, a gente falar que conhece a Cristo, a gente falar que é crente, falar que pertence à igreja de Deus e Amor. Tudo isso é tão fácil, a gente dizer que está arrolado num livro de membros, que está dentro de uma estatística cristã, eclesiástica. Agora a pergunta é se de fato a gente vive como verdadeiros cristãos. E o que vai dizer sim ou não são os frutos, porque Jesus também vai dizer que pelo fruto se conhece a árvore. Então, se a gente é de fato um cristão, se a gente de fato já foi transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo, as nossas atitudes quase que automaticamente elas serão diferentes, serão perceptíveis, serão notórias, tal como a luz é no meio da escuridão. Jesus diz que não tem como esconder, não tem como esconder a luz, é impossível esconder a luz. Assim também é alguém que é um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus. Não é nem que ele vai forçar para mostrar alguma coisa, está entendendo? Não é nem que ele vai forçar assim, meu Deus, agora eu tenho que fazer isso porque eu sou crente. Eu penso, meus irmãos, que pela essência que nós já temos, ao sermos transformados por Cristo e praticarmos a palavra de Deus, eu acho que se torna até mais difícil a gente não fazer o certo, porque é algo que está em nós, à medida que a gente vai vivendo com Cristo, que a gente vai vivendo a palavra de Deus, e é quase como respirar, que nós possamos, meus irmãos, estar atentos, estar vigilantes a respeito do nosso testemunho cristão, a respeito da nossa conduta, a respeito das nossas obras, a respeito daquilo que as pessoas de fora podem olhar para nós e ver. Aquilo que eu sempre digo: o mundo não conhece Cristo, eles conhecem nós. O mundo não conhece a Jesus, ele conhece eu, conhece você, e nós temos a oportunidade de revelar Cristo para o mundo através da nossa vida. Temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, descrever o contexto degenerado do tempo de Noé, comparar os dias de Noé com os atuais, e por fim, aspirar, desejar uma vida santa e justa. Leitura bíblica em classe. Gênesis, capítulo 6, versículo do 1 ao 12, que vai nos trazer um contexto bem rápido de como estava o mundo nos tempos de Noé. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos.
Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração. Então, só uma pausa aqui, no versículo 5. Então, estamos vendo que havia uma grande depredação moral. O mundo estava se perdendo da imoralidade, ao ponto que os filhos dos homens, que podemos entender como geração de Caim, filhos de Deus cobiçou as filhas dos homens. Então os filhos de Deus, que estão na verdade a geração de Sete, cobiçou as filhas dos homens, que é tida como geração de Caim. Aparentemente o grande erro aqui é essa mistura sem critério, uma vez que já havia outros relatos de que a geração de Caim já era uma geração má. Temos outros relatos, capítulo 4, capítulo 5, que mostra a geração de Caim como uma geração má. E os filhos de Deus, aqui a geração de Sete, não se importou com isso, ou seja, a imoralidade. E Deus percebeu, então, que não havia muito o que fazer, porque o homem pensava mal continuamente. No versículo 5, todos os pensamentos do homem eram tendenciosos à maldade, ao pecado. Seu coração era mal continuamente. E como nós sabemos, isso nada mais é do que o reflexo já do pecado que estava habitando no homem desde Gênesis capítulo 3. Então não havia muito o que se esperar. O homem estava já totalmente contaminado pelo pecado. Talvez havia uma esperança de que na geração de Sete houvesse alguma diferença, mas não houve. O homem estava contaminado pelo pecado, não havia o que ser feito. Deus percebeu isso. E no versículo 6, então, nós lemos: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Esse arrependeu-se é melhor compreendido como entristeceu-se, não como se Deus tivesse pensado que seria melhor não ter feito o homem, porque em outros textos bíblicos nós vemos que Deus não se arrepende. Então esse arrependimento é melhor compreendido como se Deus se entristecesse por ter criado o homem, e agora ver o homem sendo dominado pelo pecado. Versículo 7, Deus vai dar sentença: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. No primeiro momento, quando Deus vê que o pecado já havia dominado o coração de todos os homens, inclusive a geração de Sete, que esperava-se ser uma geração diferenciada, uma genealogia diferenciada. Agora então Deus diz: é melhor destruir, é melhor acabar com tudo, é melhor exterminar, porque já que o homem vai ser sempre do mesmo jeito, já que o homem sempre vai tender ao pecado, não há ninguém justo, então vamos destruir. Porém, no versículo 8, nós lemos: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, olha o cenário de destruição moral, de decadência moral. Deus já havia determinado a destruição, porque aparentemente não havia ninguém ali que se salvasse. Mas de repente aparece alguém na história. Noé é alguém que estava vivendo diferente de todo mundo. E aqui nós podemos entender que era absolutamente todo mundo, porque o texto destaca que Noé foi o único no meio de toda uma geração que achou graça aos olhos do Senhor, porque ele era justo, era reto, ele andava com Deus. Versículo 10: e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra.
A terra estava num caos de valores, um caos moral. O pecado já havia tomado proporções gigantescas. A violência era comum, porque onde há o pecado, há a destruição, há a maldade. Tudo que a gente vê de maldade, a gente pode chamar, na verdade, de pecado, ou do efeito do pecado. A palavra-chave em toda esta nossa lição é justo, porque Noé era o homem justo. O que é um homem justo? De justiça ou de justo, nós podemos entender que é uma virtude mediante a qual a pessoa vive conforme a justiça, seja divina ou humana. Claro que nesse caso nós vamos falar da justiça no sentido espiritual, mais para o sentido divino na vida de Noé. Noé manteve-se íntegro, justo e temente a Deus, mesmo diante de uma sociedade corrompida e violenta, conforme a gente leu. Vemos a descrição do pior que a gente poderia imaginar, ao ponto que, conforme nós lemos, Deus está pronto para destruir, porque o pecado predominava em todos os homens, mas Noé conseguiu manter-se diferente, conseguiu manter-se íntegro, conseguiu manter-se justo, conseguiu manter-se temente a Deus. Mais uma vez eu chamo a atenção para o fato de que nós sermos fiéis a Deus não depende de onde nós estamos, não depende do contexto, não depende do momento. Ser fiel a Deus ou não ser depende mais da decisão que nós tomamos. Isso também não vai ser méritos nossos, não, mas eu decido temer a Deus, e por eu temer a Deus, então eu vou tomar decisões corretas. Certa feita eu precisei aconselhar alguém, justamente em relação de vencer o pecado, e a pessoa teimava dizendo que não ia vencer o pecado, e eu concluí dizendo: irmão, você não vai vencer justamente porque você não quer vencer o pecado. Então eu fui mostrando para ele textos bíblicos, que mostravam um caminho para a gente vencer a vida pecaminosa, a vida de deleites no pecado, e viver para agradar a Deus. A Bíblia nos mostra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios vai dizer também que o temor ao Senhor, na verdade, é aborrecer o mal, Provérbios 8,13. E lá em Provérbios capítulo 2, em alguns versículos em diante, ele vai dizer também um caminho para se alcançar o coração sábio. Ele vai falando sobre buscar entender, procurar compreender a lei do Senhor, procurar guardar os mandamentos, fazer isso como alguém que procura ouro ou procura prata. Então, na verdade, alcançar este coração sábio, temente a Deus, esse coração justo, depende da nossa decisão. Não é uma virtude meramente nossa. A gente vai desejar e vai buscar. E à medida que a gente vai, então, viver com Deus, à medida que a gente vai compreender a palavra de Deus, o nosso coração vai vivendo conforme os preceitos de Deus. E as nossas decisões, as nossas atitudes começam a ser pautadas pela vontade de Deus. Parte da nossa decisão. Qual é o cenário que nós vemos hoje? Não mudou muita coisa em relação aos tempos de Noé. Vemos cenário de injustiça, imoralidade, violência, e a gente poderia citar mais um monte de coisas, sim ou não? Mas Deus sempre recompensa aqueles que procuram viver dentro dos padrões éticos e morais da sua palavra. Ou seja, em todo tempo será possível nós obedecermos a Deus. Assim como Noé pôde ser fiel a Deus no seu tempo, também será possível a gente ser fiel a Deus nos dias de hoje. Alguém pode dizer glória a Deus? Tópico número 1, contexto social do tempo de Noé. É tudo que a gente já está falando. Primeiro, a degeneração moral. Como já falamos, o pecado original contaminou toda a raça humana de forma geral. Agora, o estado deplorável do homem sem Deus, ele vai estar presente em todas as épocas, não apenas em um dado momento, mas sempre vai estar diante da natureza humana.
E a gente vai ler isso em Romanos 1, 18 ao 32, Paulo fala sobre a degradação moral. E também em Romanos 3, 23, ele fala que todos pecaram, portanto estão destituídos da glória de Deus. Nos dias de Noé, a situação ela era muito grave, como nós lemos. A violência, a imoralidade, todo tipo de pecado, tudo aquilo que desagradava a Deus. Os homens viviam alienados de Deus, sem padrões éticos e morais, sem amor, presunçosos e violentos. A sua maldade e degeneração eram tais que o Senhor decidiu destruir toda a humanidade, porque toda a humanidade estava corrompida, toda a humanidade estava afastada, toda a humanidade estava alienada de Deus. E repito, Deus levava em consideração que esta era uma decisão que o homem escolhera, o homem decidira viver alienado de Deus. Portanto, quando Deus percebe que o homem continuaria, pois conforme nós lemos o versículo de número 5 do capítulo 6 de Gênesis, toda a imaginação, todos os pensamentos, tudo que havia no coração do homem era mal continuamente. A única saída que Deus encontrava naquele momento era a destruição. Mas ainda bem que Deus sempre encontrou homens voltados a Ele. Deus sempre encontrou, desde o princípio, há homens que têm percebido o seu estado de pecado, assim também sua incapacidade de libertar-se sem a ajuda de Deus. Meus irmãos, talvez uma das maiores, uma das principais descobertas que a gente precisa fazer é da nossa incapacidade de ser justo, da nossa incapacidade de ser perfeito, porque só assim então a gente vai buscar a justiça divina. Só assim então a gente vai buscar a justificação divina. Só assim então a gente vai buscar o favor divino. E uma vez então que a gente percebe, a gente vai buscar esta misericórdia, vai buscar o perdão, vai buscar a restauração. Se todos nós aqui nesta noite sairmos daqui com a certeza das nossas limitações, sairmos daqui certos das nossas restrições, que são provenientes do nosso próprio pecado, pode ter certeza que a gente já deu um grande passo, e o próximo passo então é a gente se prostrar diante do Senhor, buscando a sua misericórdia. Dependemos da misericórdia do Deus Altíssimo. Eram pessoas que se mantiveram uma vida santa diante de Deus e da sociedade ímpia a qual viviam. Podemos falar de Abraão, Gênesis 12, 1 e 4. Abraão, primeiramente Abrão, depois Abraão, foi chamado por Deus, foi separado por Deus para uma grande missão. Jó, em seu livro, capítulo 1, versículo 1, mostra ele como alguém diferenciado de sua época, alguém que temia Deus. Eliseu, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 9, teve o seu testemunho daquela mulher sunamita, foi reconhecido como um verdadeiro homem de Deus. Daniel, em seu livro, capítulo 1, versículo 8, teve o seu testemunho reconhecido. Podemos falar da igreja de Filadélfia em Apocalipse 3, versículo 8 e 10, que é reconhecida como uma igreja que guardou a palavra da paciência, foi fiel mesmo tendo poucas forças. E podemos falar do próprio Noé, que manteve-se fiel naquela sociedade. A sociedade do tempo de Noé era perversa, degenerada e violenta, porém Noé e sua família guardavam-se da corrupção moral do seu tempo. Nós podemos hoje também tomar essa decisão. Eu posso hoje tomar essa decisão de ser fiel a Deus nessa geração, de fazer a diferença nesta geração. Independentemente de como o mundo vá de mal a pior, isso nós já sabemos. Independentemente de tudo aquilo de ruim que a gente vê neste mundo, eu e você aqui hoje vamos colocar em
prática isto também. Vamos sair daqui certos de que somos chamados para brilhar neste mundo, para fazer a diferença neste mundo. Não compactuamos com nada que nos afaste da vontade de Deus, não compactuamos com nada que a palavra de Deus reprove, ainda que se torne normal ao mundo, para nós não será, porque sabemos do compromisso que temos com Deus, que é fiel e verdadeiro. Quais são as características que nós podemos observar na vida de Noé? Principalmente o seu caráter e a sua espiritualidade. Como integridade, nós vemos que Noé, ele andava com Deus. Como íntegro, nós já falamos aqui outro dia, entendemos algo que não tem ruptura, algo inteiro. Isso é ser íntegro. A prova disso, que ele caminhava com Deus, no sentido da comunhão que ele tinha com Deus constantemente. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus diariamente, era a sua vida, portanto era alguém íntegro. Vemos também na história toda de Noé, que ele era um homem submisso a Deus, estava na dependência de Deus. Duas qualidades excepcionais: alguém que é fiel, alguém que se mantém em comunhão com Deus, e alguém que, por esses motivos, ele prefere depender de Deus. Ao passo que a gente pode concluir que Noé era íntegro porque andava com Deus. Ele era íntegro por caminhar com Deus, pela comunhão que ele tinha com Deus, então ele era justo. Mas ele também andava com Deus porque era íntegro, como se uma coisa estivesse relacionada à outra. A comunhão dele com Deus permitia que ele fosse cada dia mais justo, mas pela sua justiça também é que ele era possibilitado de andar com Deus, porque um injusto não vai andar com Deus. Então observe como a nossa comunhão com Deus é uma via de mão dupla. À medida que a gente tem comunhão com Deus, a gente consegue buscar Deus, a gente consegue entender a vontade de Deus. E à medida que a gente vai então entendendo e fazendo a vontade de Deus, a gente tem mais comunhão com Deus. Observe isso, é um ciclo na nossa vida. Eu ando com Deus, eu me torno semelhante a Deus, eu me torno justo diante de Deus, porque eu ando com Deus, eu ouço a voz de Deus, eu procuro entender a palavra de Deus. E quando eu pratico tudo isso, novamente isso retorna com mais comunhão com Deus. Ele era obediente porque dependia de Deus, e por depender de Deus era obediente. Mais uma vez, o resultado de uma ação cíclica. Ele obedecia a Deus porque sabia que ele dependia de tudo de Deus, então ele decidiu obedecer. Mas pelo fato de ele obedecer, ele conseguia cada dia entender que a sua dependência por Deus era maior. Ah, meus irmãos, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de crescimento, é uma caminhada de desenvolvimento. Por isso nós não podemos nos contentar com uma vida cristã apenas na superfície, apenas com aquela casquinha bem fininha, está entendendo? Que por qualquer coisa se quebra. É isso que nós vemos na vida de um homem justo como Noé, de alguém que anda com Deus, de alguém que procura obedecer a Deus. É um resultado que vai se multiplicando a cada vez que esse ciclo vai acontecendo. Quando ele vai obedecendo, quando ele vai entendendo, quando ele vai praticando e vai fixando a sua comunhão com Deus. Eu posso dizer aqui nesta noite, sem dúvida alguma, que o desejo de Deus é que nós nos aprofundemos em nosso relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que o desejo verdadeiro de Deus para nós é que a gente saia da mesmice espiritual, de se contentar com a mesma coisa, de se contentar com a mesma vida cristã, com os mesmos resultados, ou até com a falta do resultado. Que nós possamos hoje, meus irmãos, compreender que o que Deus quer de nós é um pouquinho mais. A gente pode, a partir de hoje, entender que se nós nos atentarmos para esta oportunidade que Deus está nos dando, a gente vai viver coisas maravilhosas com Deus.
a gente vai conhecer mais a Deus, a gente vai receber mais da glória, da graça, da virtude, do poder de Deus em nossa vida. Seremos cristãos com excelência, seremos filhos de Deus legítimos. Ainda a respeito das características de Noé, em seu caráter, integridade e obediência. Íntegro e obediente, alguém inteiro, justo e obediente. Em sua espiritualidade, andava com Deus, dependia de Deus. Suas ocupações eram muitas. Podemos chamá-lo de profeta porque apregoou a justiça divina. Agricultor, que era a sua função principal, sua ocupação principal, se tornou engenheiro náutico, pois criou aquela arca, fez aquela arca, juntamente, possivelmente, com seus filhos. E por fim, foi sempre um pregoeiro da justiça, da ação do juízo de Deus na sua geração. Porém, a Bíblia, ainda bem que não esconde a falha de ninguém, mostra também a fraqueza na vida de Noé. Após sair da arca, ele acabou se empolgando um pouquinho com as uvas e se embriagou. Não temos algum relato ou alguma coisa que possa nos dizer que já era uma prática dele anterior, não sabemos, mas de fato aparece como uma fraqueza. E mais uma vez eu digo, isso mostra que de fato a Bíblia é inspirada por Deus, porque se a Bíblia fosse escrita pelos homens, certamente a gente ia esconder a parte feia, é ou não é? Se a gente for escrever assim, vamos escrever agora todos os nossos pensamentos, tudo que a gente pensou na última meia hora, ou nas últimas 2 horas, a gente vai escrever só os pensamentos bons, né? O pensamento ruim que a gente não vai escrever, pode ter certeza. Mas a Bíblia mostra que Noé, apesar de ser um homem justo, ser um homem íntegro, mas em um dado momento, ele falhou. Para a gente lembrar que assim, Noé, como outros personagens bíblicos, não são super-homens. A Bíblia não fala de super-homens, por isso mostra as suas falhas, mostra suas fraquezas, a gente entender que eles são semelhantes a nós. Nós podemos falhar? Podemos, não deveríamos, mas falhamos. Porém, sabemos que podemos sempre receber o perdão de Deus, sempre que houver arrependimento em nossos corações. Deus sempre estará pronto a nos perdoar, sempre que houver confissão e arrependimento dos nossos pecados. Alguém pode dizer amém? Terceiro tópico, aspectos do caráter de Noé. Vamos observar pelo menos 5 pontos do caráter de Noé e que são também aplicáveis para a nossa vida. Primeiro, Noé foi um homem íntegro. Vemos isso no versículo 9. Diante da maldade que havia no mundo, Noé decidira permanecer fiel ao seu Criador. É interessante que não havia referência, pelo menos no seu tempo não havia alguém no seu tempo que também fosse justo, para ele olhar e dizer, vou ser igual o fulano. Não tinha, porque ele foi o único que foi encontrado justo. Então não havia outro justo para ele se referenciar. Possivelmente ele conhecia a história de Enoque, conhecia a história daqueles que foram fiéis antes dele. Possivelmente ele se lembrava daquilo que havia lhe contado por tradição a respeito daqueles que haviam sido fiéis a Deus. Eu tenho certeza que hoje em dia nós temos muitas pessoas que podem servir como referências a nós. Noé não tinha referência, Noé não tinha a quem ele olhasse no seu tempo e se tornasse a sua base para ele imitar. Ele encontrou lá atrás, possivelmente ele encontrou lá atrás. Se a gente não encontrar no presente alguém que a gente possa se referenciar, eu tenho certeza que nós podemos olhar para os precursores, podemos olhar para aqueles que foram bem antes do que nós, e que viveram talvez em tempos mais difíceis do que nós, e foram fiéis, e guardaram a palavra de Deus, e manteram a integridade, e manteram o seu compromisso com Deus, manteram o seu compromisso com o Evangelho.
Qual foi a decisão de Noé diante disso? Afastou-se da corrupção, permaneceu íntegro, moral e espiritualmente, não se corrompeu, não deixou-se levar, não foi influenciado pelo seu meio. Este é um fator muito importante naquele que é sal desta terra, como Jesus nos chama como sal da terra, porque o sal ele não é influenciado por nada, dentre outras atribuições que poderíamos falar aqui sobre o sal, mas eu fico com o fator da influência. Se você coloca o sal na carne, a carne é que fica salgada, não é o sal que fica encarnado, né? Se coloca o sal no arroz, é o arroz que fica salgado, não é o sal que fica arrozado. E claro que essa palavra não existe. Está entendendo, meus irmãos? Onde se coloca o sal, é ele que determina, é ele que influencia, independentemente de qual seja o alimento. Ao ponto que Jesus disse que o grande problema seria se o sal viesse a perder o sabor, que aí ele não serviria mais para nada, ou seja, ele não mais influenciaria. E esta deve ser a nossa preocupação. Se a gente deixar de influenciar e começar a ser influenciado pelo mundo. Noé, meus irmãos, todo o tempo ele guardou seu testemunho. Ah, pastor, mas Noé não convenceu ninguém. Bom, pelo menos a família dele convenceu. Pelo menos a família dele seguiu também. Aparentemente sua família acreditava também, pois também foram livres. Mas o mais importante é que influenciado ele não foi. Dizem que uma andorinha não faz verão. Noé poderia ter desistido, né? Puxa vida, eu sou o único crente neste lugar aqui. Eu sou o único fiel aqui neste lugar. Eu sou o único que procuro guardar a vontade do nosso Deus, do Deus dos nossos pais. Noé poderia ter desistido porque ele estava sozinho. A gente não depende da opinião alheia para ser obediente a Deus. A gente não precisa, meus irmãos, da maioria, da opinião popular, para a gente ser um crente aprovado por Deus. É uma decisão. Eu decido ser fiel a Deus, eu decido guardar a palavra de Deus, eu decido temer a Deus, eu decido procurar entender o que Deus quer que eu faça. Precisamos estar atentos, meus irmãos, para que a gente possa continuar agindo como influenciador e não influenciado. Não podemos nos adaptar ao ambiente. Não vos conformeis a este mundo. Não podemos nos conformar com o ambiente que nós vivemos. Não podemos nos conformar com o tipo daquilo que a gente vê à nossa volta. Noé se afastou e ele achou graça diante do Senhor. Foi diferente de todos os homens do seu tempo. Certamente, meus irmãos, Noé foi muito zombado pelas suas decisões. Certamente Noé foi muito criticado pelas suas decisões. Mas é melhor a gente agradar a Deus do que agradar os outros, não é? O grande mal da nossa geração é que a gente tem a tendência de querer agradar os outros. A gente fica preocupado com o que os outros pensam, do que o que os amigos vão pensar, do que o fulano, a fulana vai pensar, e a gente muitas vezes acaba ignorando o que Deus está pensando, o que Deus quer que a gente faça. Certamente Noé estava certo na sua decisão. Eu quero agradar a Deus, e ele achou graça diante do Senhor. Em segundo lugar, Noé era um servo que andava com Deus, ou seja, vivia com Deus, tinha comunhão com Deus. Por andar com o Senhor, fora agraciado com a revelação do plano divino. Deus vai chamá-lo e vai contar para Noé o plano que ele tinha para destruir o mundo, e coloca Noé como responsável para então participar de uma forma fundamental neste plano. Deus fez Noé e sua família entrar na arca, salvando-os do grande dilúvio. Deus confiou a ele esta obra. Confiou a ele, depois que ele sai da arca também, tudo aquilo que havia em volta, tudo aquilo que ele havia criado aos cuidados da responsabilidade de Noé, e estabeleceu também uma nova aliança. Olha, meus irmãos, como é importante nós andarmos com Deus e termos comunhão com Deus. Olha como Deus se agrada de Noé, e olha o tamanho da responsabilidade que Deus coloca sobre
Noé. Olha como Deus protege Noé do meio da grande destruição. Noé achou graça ao Senhor, Noé andou com Deus, e isso fez toda a diferença na sua vida. Recebeu o livramento para a sua família daquela destruição, recebeu de Deus a confiança de fazer parte desse projeto, e também alcançou a graça do Senhor para um pacto após o grande dilúvio. Deus, Ele quer ter aliança conosco também. Deus quer ter aliança comigo e com você também. Os pactos estabelecidos entre Deus e o homem são resultados da aproximação e do compromisso do homem com Deus. À medida que a gente procura estar mais perto de Deus, ter compromisso com a vontade de Deus, certamente, meus irmãos, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que um pacto com Deus, do que a aliança com Deus, ela tem a nos oferecer, ela tem a nos dar. Toda a vida que nós temos, estando em comunhão com Deus, estando neste pacto com Deus, mas depende da nossa decisão. Mais uma vez eu tenho que falar isso, porque se aproximar de Deus é nossa decisão, ter compromisso com Deus é nossa decisão. Se aproximar e conhecer a vontade de Deus é a nossa decisão. Ninguém pode fazer isso por nós. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Cada um de nós aqui hoje temos que sair daqui deste lugar com o senso da responsabilidade. Pode aplaudir a palavra de Deus, porque ela merece. Em terceiro lugar, Noé era um servo obediente a Deus. Em tudo Noé obedeceu a Deus, em tudo Noé foi submisso a Deus. Uma das características mais marcantes do líder é a sua capacidade de ser liderado. Quem não sabe obedecer nunca será exemplo para os que estão sob sua liderança. Noé, ele coordena um grande projeto, sim. Haviam pessoas sob sua liderança, possivelmente seus filhos, mas antes disso, Noé era alguém que sabia obedecer. Noé era alguém que sabia obedecer, porque ele estava em tudo ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Tudo que Deus estava mandando, ele estava fazendo, obediência. E esse princípio é muito importante. Alguém que não sabe obedecer, alguém que não sabe ser liderado, não vai ter exemplo, não vai ter, eu diria, nem moral para liderar. Aquele centurião, quando Jesus se propõe a ir e curar o seu servo, ele diz: olha, eu sou homem sob autoridade. O centurião poderia fazer menção por ele ter 100 homens abaixo dele, pois isso era um centurião, mas ele faz menção de ser um homem sob autoridade. É isso que a gente lê no texto, sob autoridade. E depois ele fala dos servos que ele tinha sobre o seu domínio, mas primeiro ele fala que ele estava sob autoridade, ou seja, alguém que sabe estar debaixo de uma autoridade. Eu acho isso muito importante para a nossa vida como um todo. Quantas pessoas que têm dificuldade para receber uma exortação, para receber uma repreensão. Certa feita, eu precisei corrigir uma pessoa. De vez em quando o pastor precisa corrigir também, sim ou não? De vez em quando, né? E o que eu fiz? Eu abri a Bíblia, comecei a abordar o problema pela ótica bíblica, e a pessoa ficou ofendida. Puxa, pastor, a gente vem aqui, o senhor fica jogando o versículo na cara da gente. Mas, irmão, é que eu sou pastor, eu tenho que usar a Bíblia, né? Qual vai ser a minha ferramenta aqui para a gente conversar? Qual vai ser a nossa base? O que eu vou usar para dizer que a sua conduta, ela é repreensível, ela está errada? É a palavra de Deus. Não, pastor, eu estou me sentindo aqui pressionado, mas, meu irmão, se é pela palavra de Deus, sinceramente eu não posso fazer nada, porque tudo que eu estou te falando aqui é o que a Bíblia está dizendo, é o que a palavra de Deus está falando. Meus irmãos, o próprio José é um grande exemplo também antes de ser governador. Como ele precisou aprender a ser até escravo na casa de Potifar, como ele serviu na prisão, era um líder debaixo de autoridade, e Deus honrou e colocou ele sob a liderança, sobre o governo de todo o Egito. Que possamos, meus irmãos, observar esse exemplo.
A Bíblia nos fala tanto sobre isso. O próprio Senhor Jesus Cristo se colocou numa posição de subordinação temporária para nos dar o exemplo. Aquele que aprende a servir, aquele que aprende a estar servindo com excelência, certamente será usado por Deus para grande obra, para grandes missões, porque Deus se agrada daquele que é humilde. A Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Que todos nós que aqui estamos, possamos pedir para Deus que cada dia nos ensine a servir com mais humildade. Amém, meus irmãos? Quem pode aplaudir a palavra de Deus? Como já falamos, ele não tinha um padrão escrito a observar, mas Noé creu piamente no Senhor, tornou-se até um herói da fé, conforme Hebreus 11, versículo 7. Jesus deixou claro que para andar com ele, implica também obedecê-lo incondicionalmente, pelo que ele vai falar em João 15, 14. Somente aqueles que lhe obedecem são realmente os seus amigos. A esses é dado o privilégio de conhecer os desígnios de Deus, ao ponto que Jesus diz: olha, agora eu vos chamo não mais de servos, mas de amigos, mas é importante que vocês façam a minha vontade. Tenho-vos feito conhecer todas as coisas. Ou seja, quando nós nos colocamos a obedecer a Deus, a obedecer a Jesus, a obedecer a sua palavra, nós temos como privilégio conhecer os desígnios de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer as maravilhas de Deus na nossa vida. Vale a pena a gente ser obediente. Noé era alguém dependente de Deus. Até que ouvisse a voz do Eterno, Noé não ousou sair da arca, conforme Gênesis 8, 13 ao 19. Demonstrou total dependência de Deus. O Senhor era quem tinha fechado a porta da arca. Então Noé entendia que só Deus é quem deveria abrir. Noé não era precipitado. Se Deus fechou, é Deus quem vai abrir. Noé está confiando no Senhor, deixando que Deus faça o que tem que fazer, deixando que Deus age naquilo que Ele colocou às suas mãos. Isto é, confiar é depender de Deus. A nossa confiança em Deus, ela é demonstrada à medida que a gente de fato depende de Deus, em que muitas vezes a gente abre mão daquilo que poderíamos fazer, pela nossa vontade, pelo nosso intuito natural, para confiar na ação de Deus. Quando nós entendemos que algumas coisas não competem a mim e a você, mas sim depender no que vem de Deus, na direção que vem de Deus, na vontade que é esclarecida por Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito de Deus. Noé entendeu isso. A sujeição a Deus faz parte do caráter do homem que deseja agradá-lo. Filipenses 2, 5 a 8 fala da submissão de Cristo, da sujeição de Cristo. Mateus 28, versículo 39 e 42, vemos Jesus no Getsêmani, mais uma vez dizendo: Senhor, todavia faça-se a tua vontade. O próprio Senhor Jesus é exemplo para nós sermos sujeitos, para nós sermos dependentes e assim demonstrar a nossa confiança ao Senhor. Em quinto lugar, quinto aspecto do caráter de Noé, ele era alguém grato a Deus. Ao sair da arca, Noé edificou um altar ao Senhor, ofereceu-lhe um sacrifício pelo livramento que recebera. Gênesis 8, versículo 20. Não foi pequeno o livramento, foi grande o livramento que ele recebeu, e não era para menos. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, é a gente saber que aquilo que a gente recebe, não recebe por mérito, não recebe por bondade nossa, mas recebe pela bondade divina, mas recebe pelo mérito de Cristo em nossa vida, mas recebe pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Se a gente entender que a gente não merece absolutamente nada do que Deus tem feito por nós, eu tenho certeza que a gente vai começar a agradecer por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Todos nós somos chamados a louvar e agradecer a Deus por tudo. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor para vós. Até a minha luta, pastor, é até a tua luta. Até a luta a gente tem que agradecer. Jó agradeceu também, né? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor.
A gente tem que aprender, meus irmãos, a agradecer tudo que Deus faz pela sua soberana vontade na nossa vida. A Bíblia vai nos dizer que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta a gente maldizer se alguma coisa não acontecer do jeito que a gente quer. Não adianta a gente ficar brabinho com Deus, querer fazer birra com Deus, se as coisas não acontecerem como a gente gostaria que fosse. Não vai mudar nada, meus irmãos. Deus não vai sentir-se pressionado, não. É melhor a gente em tudo dar graças. Temos motivos para agradecer, e é por tudo. Nossa vida, o ar que respiramos, a água que bebemos, a comida que nos alimenta, a família que temos, o trabalho, o pão que está na mesa, tudo, meus irmãos. Estar aqui nesta noite, ter uma igreja para congregar, poder ouvir a palavra de Deus, enfim, meus irmãos, temos muito que agradecer, e repito, inclusive pelas provações, porque a provação para o cristão sempre é algo que tem no final de tudo algo positivo, um final positivo. Aprendemos com Deus nas provações, crescemos com Deus nas provações, conhecemos mais a Deus nas provações, conhecemos a nós mesmos, nossa limitação em nossas provações. Então, em tudo, absolutamente tudo, nós podemos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, obrigado. Apesar da maldade que assolava a sociedade, mais uma vez a gente precisa dizer que Noé era um homem íntegro, obediente, grato e andava com Deus. E agora, para a gente já caminhar ao final, tópico 4, último, fazendo a diferença em nossos dias. Isto é possível? Certamente isto é possível. Um homem diferente, ou uma mulher diferente, alguém diferente. É para isso que somos chamados. Como nos dias de Noé, Deus continua buscando homens que façam a diferença. Até porque igual já tem bastante, né? Igual já tem bastante. Gente que faz de qualquer jeito já tem bastante. Gente que não está preocupado com a vontade de Deus já tem bastante. Gente que não teme a Deus já tem bastante. Deus procura pessoas que façam a diferença, que vivam diferente. Na família, no trabalho, na sociedade, em todo lugar, servos íntegros e obedientes, conforme Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 10. A integridade vai nos fazer ser o mesmo servo de Deus onde estivermos. Não é só na igreja. Aqui é tão fácil a gente ser crente, não é? O pior é que tem gente que nem na igreja consegue ser crente, aí já é demais, né? Mas dentro da igreja, meus irmãos, é tão fácil a gente se passar por crente, não é? Já está no meio de um monte de crente, né? E aí, no meio deles acaba ficando crente também. Agora, a integridade, meus irmãos, é uma qualidade que vai nos fazer continuar a ser obediente no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, em toda a sociedade, na nossa família. Pode estar no meio de um monte de ímpio, pode estar num ambiente que só a gente é crente, que só a gente teme a Deus, mas isso é o suficiente para a gente não se corromper. Aquilo que está em nós, o temor ao Senhor, nos faz aborrecer o mal, conforme já dito em Provérbios. A gente não está simplesmente deixando de fazer o mal como algo bom, mas a gente sabe que é ruim, porque desagrada a Deus. Então eu não quero fazer, eu não vou fazer, eu decido não desagradar a Deus, eu decido não interromper a minha comunhão com Deus. Certamente a nossa atitude, a nossa diferença vai levar a outras pessoas a esperança. O mundo está procurando, o mundo está perguntando: será que ainda existe alguém fiel? Às vezes a gente escuta esse tipo de pergunta. Será que existe ainda alguém que é temente, alguém que é justo? Eu acredito que Deus pode encontrar um Noé em nosso meio. Eu e você podemos ser o Noé dos dias de hoje, cada um de nós aqui podemos ser. E mostrar para este mundo, testificar para este mundo, que é possível viver diferente.
O jovem cristão pode mostrar aos jovens de sua geração que é possível viver diferente. O homem, a mulher, o cristão, a cristã, pode mostrar que é possível viver diferente. O que o mundo diz aí? Homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Mas a gente pode mostrar que existem homens de Deus, que existem mulheres de Deus. Podemos ou não podemos? Podemos demonstrar com nossa vida, com nosso testemunho, que é possível sim encontrar nos dias de hoje pessoas que não vão ler na cartilha do mundo, não vão andar pelos valores corrompidos, destruídos, estragados deste mundo, mas vão andar conforme a palavra de Deus. Eu quero obedecer a palavra de Deus. Esta é a minha mensagem de esperança através do meu testemunho. Mostrar que é possível, sim, é possível. E é para hoje, é para agora. Não podemos esperar neste mundo que está cheio de pecados, tempos fáceis para nós nos firmarmos como autênticos cristãos. A gente vai ficar esperando um momento propício para a gente ser fiel a Deus? A gente vai esperar ficar mais fácil? Não vai. Eu tenho para mim que não vai. Eu tenho para mim que não vai. A palavra de Deus não diz que vai melhorar esse mundo aqui, não diz. Diz que o mundo vai de mal a pior, de mal a pior. A tendência é piorar. Mas nem por isso a igreja vai se macular. Mesmo do jeito que está, mesmo ruim do jeito que está, eu posso, você pode, nós podemos viver de forma diferente. Jesus advertiu seus discípulos: neste mundo vocês vão ter aflições. João 16:33. E mais à frente, João 17:14, ele vai dizer: vocês não pertencem a este mundo, eu tenho padrões celestiais. Jesus explica isso muito bem no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele fala da vida do cidadão do reino, o quanto é diferente, o quanto é diferenciada. Meus irmãos, nós podemos ter uma referência clara nas Escrituras, podemos olhar aos homens de Deus, podemos olhar até para os nossos pais na fé e observar que nós temos uma identidade diferenciada. Não somos deste mundo, somos dos céus, e é exatamente por isso que a gente vai guardar a nossa comunhão, vai guardar a nossa fé, vai guardar a nossa identidade dia após dia com Deus. Decidamos hoje ser fiel. A nossa nova natureza, a nossa nova cidadania contrariam este século. Não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui. Somos conclamados a estampar aqui nossa diferença, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que Jesus diz: para que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Era isso que Jesus falava quando dizia sobre ser a luz do mundo. O mundo vai ver, os homens vão ver, pessoas vão perceber a diferença e vão dizer: verdadeiramente ainda existem homens e mulheres de Deus. Verdadeiramente ainda existem jovens de Deus. Verdadeiramente ainda existem crentes autênticos, crentes puros, crentes bíblicos que decidiram continuar sendo a luz deste mundo, brilhando pela verdade de Deus. Numa sociedade desonesta, violenta, corrompida, que se rebela e despreza qualquer tipo de autoridade, o cristão deve demonstrar que é diferente, ética e moralmente. Na dispensação do Espírito é possível viver para Deus e servi-lo com integridade, refletindo o caráter de Cristo. É possível, até porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Hoje nós temos o Consolador de Deus na nossa vida. Temos alguém que está conosco todos os dias, como Jesus prometeu. Temos ajuda, temos suporte para nos mantermos fiéis ao Senhor. Se fosse para a gente ser fiel sozinho, isso seria impossível. Mas com a graça que Deus tem dispensado sobre nós, com a presença do Santo Espírito, com a palavra de Deus em nossas mãos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir caminhar com Cristo neste mundo e agradar ao nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mesmo diante de uma geração decaída, temos que nos tornar modelos de comportamento ético e moral.
Nossa maior responsabilidade é mostrar à humanidade a integridade e a beleza do caráter cristão. Nós temos que chamar a atenção ao mundo pelas nossas obras de luz. Eu vejo crentes, meus irmãos, que eles demonstram claramente que a vontade dele era estar do outro lado. Eu acho que você já viu isso em algum lugar. Tem crente que a vida dele, o comportamento dele, as palavras dele evidenciam que na verdade eles não queriam estar servindo a Deus. Parece que é um fardo servir a Deus. Tem muito mais tendência a seguir o outro lado. Mas o desejo de Cristo é que a gente, com nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus, a gente desfrute do que realmente é vida com Deus, do que realmente é andar com Deus, do que realmente é ter o Espírito de Deus na nossa vida e mostrar o fruto do Espírito em nós, e mostrar que de fato o que é servir a Deus, o que é ser de Deus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que isso vai ser o bastante para que aqueles que estão em trevas vejam o que é de fato um servo de Deus. Que aqueles que ainda que não obedeçam a Deus, ou que não queiram obedecer a Deus, mas que eles possam perceber a beleza do Evangelho na nossa vida, a beleza da obra de Cristo na nossa vida, a beleza daquilo que Cristo fez em nós, ao nos transformar e fazer de nós novas criaturas, e portanto também filhos de Deus. Isto é de fato ser cristão. É mostrar essa diferença, é evidenciar essa diferença, é instigar o mundo com esta diferença. Se coloquem todos em pé em nome de Jesus Cristo. É uma questão de decisão, é uma questão de nós escolhermos: eu quero servir a Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero ser fiel a Deus. Eu decido hoje. Você pode fazer a sua decisão, cada um vai fazer a sua própria aqui. Cada um vai fazer a sua própria decisão aqui, vai decidir: eu quero ser Noé. O mundo está mal, o mundo está corrompido, o mundo está destruído, mas eu quero agradar a Deus. Eu quero convidar alguém que nesta noite você quer entregar a tua vida para Jesus. Tem alguém que você deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo? Tem alguém? Se tiver, eu estou te convidando nesta noite a você tomar a sua decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Ou alguém que estava afastado do Evangelho e você deseja hoje voltar-se ao Senhor. Todo mundo já é de Jesus? Quem já é de Jesus? Vamos então aplaudir a Jesus com bastante alegria. Isso, palmas com glória a Deus, palmas com glória a Deus. Bem alegre: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.